aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que estarei resolvendo hoje é uma questão que veio lá do vestibular do IPG, verão de 2011. A questão fala sobre o olho humano e ela é muito interessante para revisarmos todos os conhecimentos necessários para fazermos a prova de vestibular se cair uma questão sobre o olho humano. Tenho certeza que ela vai te ajudar bastante a entender e revisar a matéria. Beleza? Antes de começarmos, não se esqueça, já deixe ali seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações para receber informações de todos os novos vídeos que eu posto aqui no canal para você. Combinado? Vamos à leitura do exercício? Acompanhe aí na sua tela. O olho humano constitui-se em um complexo sistema óptico. De forma simplificada, a entrada da luz no olho é através do cristalino, o qual se comporta como uma lente biconvexa. A formação das imagens ocorre na retina. Sobre o olho humano e suas anomalias, assinale o que for correto. Afirmativa 1. Em um olho míope, o foco-imagem se forma antes da retina, tornando impossível a visualização de objetos no infinito. Sua correção é feita com o uso de lentes divergentes. Afirmativa 2. A ametropia é a denominação de qualquer defeito de conformação do olho. Afirmativa 4. Para um olho normal em repouso, a imagem de um objeto que se forma sobre ele é direta. Afirmativa 08. Presbiopia é provocada pelo aumento da distância mínima da visão distinta do olho. Sua correção é feita com o uso de lentes divergentes. Afirmativa 16. Em um olho hipermétrope, o foco-imagem se encontra depois da retina, e sua correção é feita com o uso de lentes convergentes. Bom, pessoal, para a gente poder resolver essa questão, nós vamos separá-la e vamos discutir item por item dessas afirmações e colocar para vocês aí o que eu preciso lembrar para poder fazê-la. Combinado? Vamos aos itens? Acompanhem comigo aí na sua tela. Então vamos retomar ali a leitura do item 1 para podermos resolvê-lo. O item 1 diz o seguinte: em um olho míope, o foco-imagem se forma antes da retina, tornando impossível a visualização de objetos colocados no infinito. Sua correção é feita com o uso de lentes divergentes. Ora, como que nós entenderemos isso? Como que saberemos se isso é verdadeiro ou falso? Para podermos resolver essa questão, respondermos esse item, você vai precisar lembrar qual é o conceito de miopia. Então, o que é miopia? Miopia é um problema onde o eixo longitudinal foi alongado. O olho humano, ele é alongado nessa situação. Como assim? Se você olhar esse desenho aí, a imagem que está aparecendo para você, você vai perceber que a linha tracejada, onde está escrito longitude del ojo normal, a única imagem que eu consegui ali foi em espanhol que mostrasse isso, né? A longitude normal do olho é naquela linha tracejada. Traduzindo, se eu colocar um objeto longe, tá? O que é longe? É infinito. Qualquer coisa muito longe é infinita. Tá? Então, se eu colocar esse objeto no infinito para esse olho míope, ao passar ali pelo cristalino, que é uma lente esférica convergente, os raios luminosos vão ser direcionados para um ponto que, como vocês podem perceber, está antes da retina, formando a imagem real invertida, porém antes da retina. E isso significa que o meu colega míope ele vai ter muita dificuldade de ver coisas que estão longe. Ele não vê longe. Por quê? Porque o ponto remoto dele é igual ao ponto próximo. O que é PR? Ponto remoto. O que é ponto remoto? É a maior distância que um objeto pode estar para ser visualizado com nitidez pelo olho humano. Normalmente nós dizemos que o ponto remoto de uma pessoa normal, de um olho normal, é o infinito. E o ponto próximo geralmente é de 25 centímetros. Tá? Então, para uma pessoa que tem olho normal, que tem visão normal, chamada visão 20/20 ou olho hemétrope, a distância máxima
ponto remoto, para ele visualizar é o infinito. E a distância mínima para ele enxergar é o ponto próximo, que é igual a 25 centímetros. Olha o problema do míope, o ponto remoto fica igual ao ponto do próximo dele. Traduzindo, ele não enxerga absolutamente nada que esteja no infinito. Tá? O infinito para ele é uma distância muito reduzida. Como que você corrige isso? A correção da miopia é feita por uma lente esférica divergente. É assim porque desta forma ela diminui a vergência do sistema ocular. O que é vergência? O grau, tá? Quando a gente fala vergência, a gente está falando da medida de dioptrias do olho, traduzindo o grau normal do olho da pessoa. Diminuindo esse grau, eu consigo jogar a imagem lá para trás e ela chega na retina. Como? Olha aqui a imagem para vocês observarem. Nós temos o objeto que está colocado ali no infinito. Tá? Quando esse objeto está no infinito, eu tenho ali aquela linha azul com triângulozinho, a lente corretora divergente. Então vamos lá, o que é uma linha na ótica com triângulos nas extremidades? É uma lente divergente, tá ok? E esta lente divergente, ela vai projetar a imagem, então os raios luminosos ao passarem por ela, você percebe que eles se abrem, eles divergem do eixo central que você tem ali na linha escura. Tá? Eles divergindo significa que eles estão sendo jogados para um foco ali do lado esquerdo, onde nós estamos chamando de PR, de ponto remoto. Tá vendo ali o ponto remoto à esquerda? Então, este ponto remoto que está à esquerda, ele vai formar o objeto ali, que será uma imagem virtual. Olha lá essa imagem virtual. Por que ela está pequenininha? Porque a lente divergente, quando ela projeta uma imagem, ela projeta uma imagem menor do que o objeto e direita. E por isso, virtual. Essa imagem construída pela lente divergente vai emitir uma luz agora a partir dela, que vai chegar ali na lente convergente, que é o cristalino. Então aquela linha azul com flechinhas nas extremidades é o nosso cristalino, que é uma lente natural do olho humano e convergente sempre. Agora, por causa da lente corretora, os raios luminosos chegam mais abertos, eles não chegam mais paralelos, eles estão chegando abertos ali nessa lente, projetando o encontro delas ali na retina, formando uma imagem real invertida que vai ser captada pelo olho humano de maneira a ser nítida, traduzindo estigmática. Então vamos lá? O que é a miopia? É um alongamento do olho humano. Esse alongamento causa uma formação de imagem antes da retina. E a lente para corrigir isso é uma lente esférica divergente. Portanto, vamos dar uma olhada lá no item. O item falava justamente o quê? Em um olho míope, o foco imagem se forma antes da retina. Verdade. Lembram que o foco imagem, a imagem está sendo formada antes da retina. Mas ali tem uma vírgula, e lembrem-se do que eu sempre digo. Quando você tem uma vírgula em exercícios de física, vírgula ou ponto, leia com muita atenção o que você tem antes e depois deles. Por quê? Porque pode ser que o que eu tenha antes e tenha depois seja conflituoso, daí a questão vai ser falsa. Ok? Então, voltando lá, ó, em um olho míope, o foco imagem se forma antes da retina. Certo, nós vimos isso, tornando impossível a visualização de objetos no infinito. Correto? Sua correção é feita com o uso de lentes divergentes. Correto novamente. Por isso, essa questão 01 é verdadeira. Fácil, né? Vamos para a afirmativa 2? A afirmativa 2 usa uma palavra que não é muito comum em ótica, que é a palavra ametropia. Tá? Então, nas aulas, nem sempre os professores se referem a este termo. E o que é ametropia? De acordo com o texto, está falando assim, ó, a ametropia é a denominação de qualquer defeito de conformação do olho humano. Puxa vida, isso é verdadeiro ou falso? Então vamos tentar entender a palavra ali. Conformação significa formato. Tá? Então ele está dizendo assim, qualquer defeito no formato do olho humano é chamado de ametropia. Será que é verdadeiro? Vejamos, quando nós falamos de olho humano, um olho humano ele pode ser emétrope ou amétrope. Opa!
ametropia, ok? Então, será que aquela afirmativa está correta? Mas qual a definição de emétrope e amétrope? Emetropia ou emétrope é o estado normal do poder de refração do olho humano. Ocorre a emetropia quando o olho é uma esfera perfeita e forma uma imagem nítida na retina. Essa imagem nítida, a palavra nítida, é chamada de estigmática na física. Então, quando eu falo que uma imagem é estigmática, eu estou dizendo que ela é nítida, ok? Com isso, uma pessoa, um paciente tem visão normal quando o olho dele é emétrope. Guardaram bem? Emétrope, olho normal, visão estigmática, nítida. Ah, mas e o contrário disso? Bom, antes de chegarmos ao contrário, dá uma olhada ali na conformação dele. O olho humano normal, ele tem essa estrutura que você está observando ali. A letra A, por exemplo, colocada diante do olho dessa pessoa, vai passar pelos sistemas de refringência da córnea, que é uma lente esférica colocada na frente do olho, vai passar pelo cristalino, que é uma lente convergente, esférica convergente, e vai ser projetada essa letra ali no ponto focal, que é justamente a retina. E aí a pessoa enxerga com nitidez. Este é o olho emétrope. Mas e o que seria uma ametropia? Ametropias são erros, são problemas no sistema de refringência do olho humano que dificultam a nitidez da imagem formada na retina. Traduzindo, essas ametropias elas podem ser de alguns tipos. Quais os tipos que ela pode ser? Ela pode ser uma metropia tipo hipermetropia, uma ametropia tipo miopia, ou tipo presbiopia, ou ainda astigmatismo. Se você tiver qualquer um desses problemas, o seu olho é chamado amétrope. Traduzindo, ele tem uma falha, ele tem um defeito na formação de algumas peças dele. Tá entendendo? Tá buscando lá na questão, tá conectando, mas o que são cada um desses defeitos? Vejamos lá. A hipermetropia é caracterizada pelo encurtamento longitudinal do globo ocular. Ou seja, olhando ali o desenho, você vai perceber que o olho normal, ele teria que ter a formação naquela linha tracejada da longitude normal dele. Entretanto, o olho emétrope, ele foi encurtado, ó, pode ver que ele está menorzinho ali. E por ele estar menorzinho, você tem a imagem se formando depois da retina. Então, o que eu posso dizer a respeito deste olho? Ele é um olho encurtado, a imagem vai se formar ali, ó, depois da retina. Viram? Imagem real invertida, porque toda imagem real tem que ser invertida, ela está formada depois da retina. Ah, mas por que ela tem que ser invertida? Por causa da lente que está ali na frente. A lente natural do olho humano, que é o cristalino. E o cristalino, não esqueçam, é uma lente esférica convergente. Por isso que a imagem fica invertida e real. Mas o que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa pessoa tem dificuldade de ver perto coisas que estão próximas. Lembrem-se, uma pessoa normal, olho normal, emétrope, ele tem uma percepção, uma visualização de objetos próximos a uma distância de 25 centímetros. E o ponto remoto dele, a maior distância, é o infinito. No hipermétrope, essa distância ela é aumentada. Então, o hipermétrope, se você trouxer o objeto a uma distância inferior a 25 ou igual a 25 centímetros, ele não vê com nitidez. Para ele, o objeto tem que estar mais longe. Por isso que nós falamos que ele tem dificuldade de ver de perto. Entretanto, o ponto remoto dele é igual ao ponto remoto de uma pessoa emétrope, ou seja, ele enxerga corretamente no infinito. A lente que corrige esse problema é uma esférica convergente. Guardaram? Hipermetropia, achatamento longitudinal, imagem se forma depois da retina, ponto próximo maior que 25 centímetros, remoto no infinito, e a lente corretora é uma esférica convergente. Qual é o outro tipo de ametropia que eu tenho? A outra ametropia é tipo miopia, que nós vimos no item 1, que é o olho que foi alongado, percebe que é o contrário, né? O hipermétrope, o olho foi achatado, no míope, o olho foi alongado, a imagem vai se formar ali antes da retina,
nós já vimos isso, ele tem dificuldade de ver coisas que estão longe. Por isso, o ponto próximo dele é sempre menor que 25 centímetros. E o ponto remoto é igual a esse ponto próximo. Qual é a lente corretora? Lente divergente. Lembram daquela piadinha bem maledita, como diz o outro, aquela piadinha sem graça? Por que o míope não pode ir no zoológico? Porque ele usa lente divergente. Entendeu? Míope não pode ir no zoológico porque ele usa lente divergente. Jesus, que piada podre. Mas ela ajuda a gente a memorizar isso. Vamos recapitular? Hipermétrope, lente convergente. Míope, lente divergente. Mas qual seria a outra metropia que eu tenho? A outra metropia que eu tenho é chamada de presbiopia e ela é adquirida conforme a idade. Quando você vai ficando mais velho, o seu cristalino endurece. Como assim? Observem aí, olhando para a tela, que a minha mão está fazendo a formação, o desenho de um cristalino, ok? Essa parte onde o meu dedo está apontando aqui é para onde eu estou olhando. Portanto, o olho dessa pessoa que eu estou representando está olhando aqui, ok? Quando você está olhando alguma coisa, essa coisa está longe, o seu cristalino faz isso aqui. Quando você tenta enxergar alguma coisa próxima, ele faz essa curvatura. Então, o cristalino ele fica o tempo todo fazendo essa curvatura que você está vendo aqui. Para ver longe, ele se estica, para ver perto, ele se encolhe. Conforme você vai aumentando a idade, vai ficando mais idoso, ele vai tendo dificuldades de encolher. Portanto, ele passa a ter dificuldade de enxergar coisas que estão próximas, ficando apenas com nitidez para coisas que estão longe. Traduzindo, o ponto próximo dele fica cada vez mais distante dos 25 centímetros. Isso significa que o problema da presbiopia ele vai estar focado na acomodação do cristalino. Esse endurecimento aqui, ele fala a respeito de uma situação chamada acomodação. Então, quando o cristalino faz isso ou isso, é um processo de acomodação. Cristalino se acomoda. E quando o seu cristalino endurece, ele perde esse poder de acomodação, ficando duro e não conseguindo mais curvar-se adequadamente. Esta situação gera um problema de dificuldade de ver de perto, igual ao hipermétrope, e também o ponto próximo dele fica maior que 25 centímetros, igual ao hipermétrope, e o ponto remoto dele é o infinito ainda, exatamente igual ao hipermétrope. Logo, se toda a estrutura é semelhante ao hipermétrope, a lente corretora é a mesma, a lente convergente. Mas há uma diferença: a presbiopia é uma doença adquirida com a idade e ela se localiza no cristalino. A hipermetropia é uma doença com a qual a pessoa nasce com ela e é uma má formação no globo ocular, havendo um achatamento longitudinal dele. Entendido? Então, hipermetropia, olho se achata, presbiopia, cristalino endurece. A lente corretora é a mesma. Fácil, né? Vamos para a próxima metropia. A próxima metropia é o astigmatismo. Qual é a característica do astigmatismo? A córnea é uma coisa. O astigmatismo é um problema visual que você adquire com o tempo por excesso de luminosidade, por forçar a visão em situações de muita luz. Por isso, normalmente o astigmatismo ele vem junto com um problema chamado fotofobia, alergia à luz, problema de visualização com excesso de luz. Qual é o defeito? Astigmatismo é causado por uma deformação na córnea. Astigmatismo, córnea ovalada, ela tem uma deformação ali, como vocês podem ver nessa imagem. Então, se a pessoa tem astigmatismo, a córnea dela fica ovalada, a letra A, como você vai ver ali, ela vai formar vários pontos focais, como você tem na imagem. Então, a tua retina vai receber ao mesmo tempo várias imagens da letra A. Teu nervo óptico vai tentar captar tudo isso e o que o seu cérebro vê é uma imagem borrada. Tá? Por isso, o astigmático ele tem uma visualização não nítida. Opa! Estigmática, visão nítida.
Astigmática, visão não nítida. Perceberam? Portanto, o tal do astigmatismo faz com que a pessoa tenha dificuldade de ver de longe e de perto. Traduzindo, ele não enxerga com nitidez nem longe nem perto. A lente corretora é que muda. Nas outras ametropias, a lente corretora é esférica. No astigmatismo, a lente corretora ela é cilíndrica e é cilíndrica convergente. Fácil? Agora que nós fizemos uma revisão completa das ametropias, vamos voltar à questão? O item 2 falava assim, ó, ametropia, doença de formação, é a denominação de qualquer defeito na conformação do olho. Sim, né? Quais são os tipos? Miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Qualquer má formação, seja ela na esclera, seja na córnea, seja no cristalino, causa um problema visual de não captação nítida da imagem, que é chamado genericamente de ametropia. Afirmativa verdadeira. Vamos para 04? A afirmativa 04 fala assim, ó, para um olho normal, olho normal emétrope, em repouso, a imagem de objeto que se forma sobre a retina é direita. Vejamos lá, quando a gente fala do sistema de refringência do olho humano, nós temos a córnea, que é uma lente cilíndrica convergente, e temos o cristalino, que é uma lente esférica convergente. E se ela é esférica convergente, significa que para produzir uma imagem menor, para poder caber na nossa retina, essa imagem tem que ser real. E toda imagem real é invertida. Vamos voltar lá no texto? O texto falava assim, que no olho normal, a imagem que se forma sobre a retina, sim, ela se forma sobre a retina, é direta. Não. Ela é invertida. Ah, mas já estaria errado porque não é direta. Lembrem-se, eu posso falar direta ou direita. Mesma coisa. Imagem direita ou imagem direta é aquela que está na mesma posição em relação ao eixo principal. Então, se o objeto está acima do eixo principal, a imagem também está acima. E quando os dois estão acima, o que é que você tem? Você tem uma imagem direta ou direita. Quando um está acima e o outro está abaixo, você tem uma imagem invertida, que é o caso do nosso problema. Então, olho normal, imagem real e invertida. Portanto, a afirmativa é falsa. Vamos para a 08? A 08 fala assim, ó, a presbiopia é provocada pelo aumento da distância mínima de visão distinta do olho. Sua correção é feita com lentes de uso de lentes divergentes. Vimos isso agora há pouco, lembram da revisãozinha? Vamos pegar lá de novo, presbiopia, endurecimento do cristalino por causa da idade. Por causa disso, fica com dificuldade de ver perto, ok. E a lente corretora é esférica, convergente. Vamos voltar ao item. Presbiopia é provocado pelo aumento da distância mínima de visão do olho. Sim, o ponto próximo aumenta. Correto até aqui? Ponto. Lembra do que eu falei? O que vem antes e o que vem depois? Ponto. Sua correção é feita com o uso de lentes divergentes? Não. A correção é feita com lentes convergentes. Perceberam no detalhezinho ali, pessoal? Fácil. Vejam, a partir do momento em que você relembrou os conceitos, a questão toda fica fácil. Vamos para a 16? A 16 fala assim, em um olho hipermétrope, o foco imagem encontra-se depois da retina. Emétrope, olho encurtado, verdade, imagem se formando depois da retina, e a lente que você usa é a lente convergente? Vamos lembrar? Olha, toda vez que você tem um olho hipermétrope, sim, a imagem vai se formar lá atrás, porque o olho é encurtado, e a lente que corrige isso é a contrária da lente do míope. O míope não pode ir no zoológico, porque a lente dele é divergente. Então, o hipermétrope é a lente convergente. Logo, a afirmativa 16, em um olho hipermétrope, o foco imagem se encontra depois da retina? Verdade. Sua correção é feita com o uso de lentes convergentes? Verdade novamente. Fácil, não é mesmo, pessoal? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do exercício. Deu para perceber como foi importante para revisarmos vários aspectos aí da
questão que envolve o olho humano, né? Não esqueça de deixar o seu like ali, importante para nós, se inscrever no canal também. E numa próxima oportunidade veremos um novo exercício. E não se esqueça, hein? Caso você queira que eu resolva algum exercício específico para você, vá lá no meu Instagram, Wagner Síndice, e deixe um exercício, mande para minha mensagem, coloque lá qual exercício você quer que eu resolva, combinado? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Até mais, galerinha!